Pois é, meus queridos e queridas, o Twitter foi banido aqui do Brasil e agora não temos mais as redes sociais, né? Vamos falar sobre esse assunto e, na verdade, gente, eu já quero deixar claro desde o começo desse vídeo que o objetivo aqui não é defender Elon Musk ou Twitter, tá? Não é nada disso. Na verdade, esse vídeo a gente vai falar do Twitter, mas eu quero falar de outras coisas que estão acontecendo aqui no nosso país. E eu peço para você que acompanha aqui o canal, mesmo que você não concorde com a minha opinião, que você veja esse vídeo por completo, para você entender alguns pontos que eu acho importante, porque para mim, gente, trazer um vídeo desse aqui pro canal não é vantagem nenhuma, tá? Esse vídeo ele não é sobre direita, esquerda, ele não é sobre política, ele não é sobre Twitter, ele é sobre um momento que a gente está passando no nosso país que, infelizmente, está indo para um lado muito perigoso. Tá? Mesmo que você não concorde com isso, mesmo que você ache que o Elon Musk mereceu, ele não respeitou a lei do Brasil, tá ok, não tem problema, não quero só discutir isso, eu quero falar principalmente de um histórico de coisas que está acontecendo e que é muito perigoso para todo mundo, não é só para mim, é para você, é para todo mundo, tá? E tem um detalhe, quando eu trago um vídeo desse, gente, como eu disse, eu não ganho nada com isso, eu só perco. Eu perco o seguidor, as empresas que fazem campanha no canal não gostam que a gente fale de política, nenhuma empresa, claro, chega e fala isso para você, né? Ninguém tem pauta nada no canal, mas a gente sabe que política é um assunto que ninguém gosta que seja falado em canais que muitas vezes trabalham com empresas. Então eu perco de todos os lados, as pessoas me xingam, eu perco o seguidor e eu posso penalizar a parte aqui financeira do canal. E tem um detalhe, eu posso também ser perseguido por esse vídeo, porque vocês sabem que tem muita gente aqui no Brasil que por dar opinião está sendo perseguido e está perdendo suas redes sociais. Então o que eu vou falar aqui pode me trazer uma grande dor de cabeça, mas eu como brasileiro, eu sinto uma obrigação de vir conversar com vocês e falar desse momento, do que a gente está passando, do que está acontecendo e do porquê é importante que você não ache isso normal. Esquece Twitter, esquece Elon Musk, a questão é muito maior que a gente está passando. E eu sei que o canal é de tecnologia, eu sei que é um saco ter que falar desse tipo de coisa, não vou ficar falando mais sobre isso, mas assim, eu sinto a obrigação como cidadão, gente, como cidadão de falar isso aqui com vocês, tá? Então se você já tem uma opinião formada, por favor, vê esse vídeo para você entender o que eu quero dizer, tá? Então, gente, vamos começar aqui o assunto. Eu tô com um TP aqui, mas esse TP não é roteiro pronto, eu só coloquei algumas anotações para eu lembrar, por isso que eu tô com isso aqui na mão, tá, gente? Isso aqui também não é um vídeo para defender a direita, não é um vídeo para atacar a esquerda, é um vídeo para falar do Alexandre de Moraes, né? Que vocês sabem que tá acontecendo muita coisa e tudo tá girando em torno dele. Então, vamos começar pelo começo. O que acontece, gente? Muita gente tá falando que o Alexandre de Moraes está certo em ter derrubado o Twitter porque o Elon Musk não respeitou a lei do Brasil, que é ter um representante do Twitter. Beleza. Vamos falar então primeiro aqui da questão das regras do direito. Eu fiz faculdade de Direito, nunca atuei, né, como advogado, mas no direito, gente, existem regras que têm que ser seguidas. No direito processual, se você quer processar alguém, se você quer questionar alguém, você precisa procurar um advogado, precisa procurar, e aí o juiz vai julgar aquilo. Você tem as regras do jogo, que nem um jogo de futebol. Você não tem regra de jogo de futebol? Você tem regra no direito para serem seguidas, tá? E o que acontece é que o Alexandre de Moraes, ele vem agindo atualmente, gente, nos últimos anos, como juiz, promotor, advogado e tudo mais, né? Um juiz não pode ser a parte que faz a acusação, que julga o caso, que dá direito à defesa ou não. Isso não existe e é isso que tem acontecido. Então a gente tem visto nos últimos anos diversas pessoas aí perseguidas ao longo desses anos. Essas pessoas são sempre do lado do espectro político da direita. Você pode não gostar da direita, eu não estou aqui falando que tudo que aconteceu foi certo, mas eu estou dizendo que sempre é a direita. Você pode procurar, isso é um fato, tá? Eu não estou fugindo aqui dos fatos. E essas pessoas, elas não têm tido direito à ampla defesa, gente. Então, você vê muita gente aí falando, decisão monocrática, o juiz está tomando decisão monocrática, o Alexandre de Moraes faz o que ele quer. É uma linguagem meio chata, o brasileiro não costuma acompanhar muito esses assuntos, então por isso que eu tô querendo falar disso, para ver se a gente fala numa linguagem mais simples e explicar a linha do tempo para vocês entenderem. Então, como eu já falei, tem as regras na Constituição e nos processos, né? Assim como no jogo de futebol. Então você não pode pegar um juiz num jogo de futebol e ele inventar uma regra, gente, e perseguir quem contesta essa regra. Então o cara vai lá, dá uma voadora na cara do outro jogador e o juiz fala assim, não, tá na regra. Não, seu juiz, mas ele deu uma voadora na minha cara. Mas eu acho que não foi nada. Mas, seu juiz, tá na regra que não pode. Ó, a bola saiu do campo, saiu da linha. Não saiu, pra mim não saiu.
É mais ou menos isso que está acontecendo, gente, a grosso modo, tá? E há muito tempo isso vem acontecendo. As pessoas vêm criticando, muitos políticos aí têm criticado isso, pessoas, jornalistas, e essas pessoas vêm sendo ignoradas ao longo desses anos. E muitas vezes perseguidas, não só ignorado, tá? Talvez essas pessoas não sejam do lado político que você gosta, mas elas, pelo menos, têm falado disso há anos. E agora o negócio começou a degringolar muito, tá? Então as pessoas ultimamente aí que o Alexandre de Moraes não concorda com as opiniões, e você pode até falar assim, mas essas pessoas aí tentaram golpe contra o Estado, tentaram isso, tentaram aquilo. Muitas não, e muitas não tiveram nem direito à defesa, tá? Então as pessoas elas têm sido impedidas de existir na internet, com ordens secretas e muitas vezes sem fundamento, tá? Então basicamente chega uma ordem para que seja tirado todas as redes sociais de uma pessoa. Ela às vezes não consegue, às vezes não, né? A maioria das vezes não consegue, gente, ter acesso ao processo. Ela não sabe o porquê ela está sendo derrubada ou o porquê ela está sendo processada. E crime de opinião não existe no Brasil, tá? Quando você... Aí você vai falar, tá, mas você não pode falar o que você quiser na internet. Existe lei. Claro, existe lei. Por isso que se você falar alguma coisa e passar do ponto, você pode ser acionado na justiça, mas você tem direito à ampla defesa, você tem direito a um advogado, você tem direito a ter acesso ao processo e nada disso tem sido respeitado. As pessoas têm sido derrubadas sem direito à defesa, gente. E quando você derruba as redes sociais de uma pessoa, galera, você está praticando censura prévia. O que significa isso? Você está proibindo alguém de falar alguma coisa que no futuro você acha que ela vai falar. É como se você estivesse prevendo o futuro e falando, não, esse cara vai cometer um crime, então eu vou tirar o direito dele de falar e de existir na internet. É como o filme Minority Report, eu não sei se vocês já viram esse filme, que era do Tom Cruise, onde eles tinham uma máquina que via o futuro e aí eles prendiam a pessoa antes dela cometer um crime. E no final do filme, vou dar um spoiler aqui, tá? Essa máquina, ela era corrompível. Então as pessoas podiam imputar crime às outras que elas nem iam cometer muitas vezes, tá? Então você imagina a sua rede social ser derrubada porque você falou alguma coisa e você, ou ser preso, que aconteceu com muita gente, e você não ter o direito à defesa, gente. Ah, mas esse cara merece, esse cara, provavelmente ele fez alguma coisa. Muitas vezes foi opinião, a pessoa falou alguma coisa e teve suas redes derrubadas. E aí quando ela foi buscar o direito dela, né, chegou lá e falou, gente, olha só, contratei meu advogado aqui, o advogado chegou lá e falou assim, ô, seu juiz Alexandre de Moraes, por favor, eu quero saber o que está acontecendo, por que o meu cliente aqui foi preso, ou por que as redes sociais deles foram derrubadas, eu preciso do acesso ao processo. Sabe o que o Alexandre de Moraes fez, na verdade, na maioria das vezes? Ele falou assim, não, você não pode ver o processo. Então, assim, as pessoas não têm acesso à defesa. Gente, isso é um absurdo. Você imagina alguém da sua família ser processado, aí é dito que esse tipo de processo é secreto, você tenta se defender, você contrata advogado, seu advogado não consegue ter acesso ao processo, você continua preso, você continua sem rede social e você não sabe o que você fez. Ah, você fez alguma coisa legal? Você fez isso, você fez aquilo? Beleza, você tem que ser julgado por um juiz nas regras do processo e assim por diante. Esse juiz não pode ser o juiz que iniciou o processo, que está julgando o processo, que vai fazer tudo. Você não pode ter um cara que faz tudo, gente. Isso é uma loucura. O direito não prevê isso. Vocês estão entendendo? E muita gente fala assim, cala a boca, Becker, você está falando merda. O Twitter aí, o Elon Musk desrespeitou a lei, mas eu não estou falando de Twitter, gente. Estou falando de todas essas ilegalidades que estão sendo feitas com brasileiros. Você pode procurar na internet. São vários e vários casos acontecendo desde 2019, lá da época da eleição. E isso que eu digo, de direito à defesa, de você poder ter um advogado, mesmo que você tenha feito algo errado, você tem o direito de ter acesso a um advogado. É a lei que fala isso. Até criminoso tem direito, um estuprador tem direito à defesa, um assassino tem direito à defesa. E a pessoa que opinou na internet não tem direito a acesso ao processo e acesso da defesa? Isso é uma loucura, gente. Então vocês estão entendendo, gente, que o que eu estou questionando aqui é que as pessoas elas devem ter direito à defesa, a um processo legal feito nos trâmites da lei, nas regras do jogo, né? Dentro ali das linhas do campo. Isso não tem acontecido. Um juiz não pode ser a parte que acusa, que julga, não dá acesso ao processo para a pessoa que chega lá com o advogado. Isso é uma loucura total. Então, quando eu faço um vídeo desse, eu estou defendendo o seu direito também, tá? Mesmo que você não goste do que eu estou falando, mesmo que você ache que eu estou lambendo aqui o Elon Musk, ou que eu estou defendendo o bilionário, seja lá o que for, na verdade eu estou defendendo o seu direito de, caso um dia você precise se defender, você possa se defender, porque a lei no país é respeitado. E que um juiz do Supremo Tribunal Federal não seja o cara que determina o que pode e o que não pode.
E é para esse caminho que a gente está indo. Então eu tô aqui brigando por você. Mesmo que você discorde de mim, mesmo que você queira me xingar nos comentários, eu fico feliz que você possa me xingar nos comentários, porque a gente vive numa democracia. Agora imagina você querer me xingar e aí você é do lado que esse juiz ou esse superpoder não gosta. Ele vai atrás de você. Então isso uma hora vai refletir para todo mundo aqui no Brasil, tá? Deixa eu dar um outro exemplo para vocês aí dos casos do Alexandre de Moraes. Teve lá um caso do aeroporto lá em Roma, não sei se vocês lembram disso, que foi dito que uma pessoa, uma família, começou a xingar o Alexandre de Moraes, ele estava com o filho dele, e aí o filho dele foi agredido, e isso foi o que saiu na mídia, tá? E aí o Alexandre de Moraes voltou para o Brasil e foi atrás dessas pessoas. Ele, olha que loucura, ele foi a pessoa atacada e ele foi o juiz que iniciou o processo e que julgou o processo. Vocês estão entendendo? Faz sentido isso? Ele deveria voltar para o Brasil, abrir uma ação contra essa família para que um outro juiz julgasse isso. Ele não pode, ele é envolvido no caso, ele é parte do processo, ele não pode fazer isso. E ele fez, gente. E aí o que aconteceu? Foi descoberto depois, agora que está vazando vários documentos, que não ocorreu nada, que na verdade, assim, foram feitos xingamentos e que o filho do Alexandre de Moraes, pelo que foi visto na câmera, foi tentar ali dar um tapa, sei lá, no boneco, cara, alguma coisa assim, e a outra pessoa se defendeu e acabou esbarrando no filho do Alexandre de Moraes. Isso foi em Roma. A polícia de Roma abriu um inquérito, viu as imagens e falou, não aconteceu nada. Aqui não temos nada. O Alexandre de Moraes fez o quê? Abriu o processo aqui no Brasil, colocou a Polícia Federal, foi feito a perícia das imagens, um perito falou, não tem nada. O Alexandre de Moraes foi atrás desse perito, tá? Disse que esse cara estava errado, pediu de novo a análise das imagens, aí a família foi se defender. O que essa família fez? Pegou um advogado e foi, né? Olha, estamos sendo acusados, blá, blá. O advogado falou, eu preciso ter acesso ao vídeo. Sabe o que o Alexandre de Moraes falou? Não, você não pode ter acesso ao vídeo. Colocou sob sigilo. Então assim, mas espera aí, você está me acusando de uma coisa, está dizendo que nas imagens o seu filho foi agredido, e olha a loucura, o cara que é o juiz do processo, mas tudo bem. Aí você, e você não me deixa ver as imagens? Mas espera aí, eu tenho direito, isso aqui é uma prova do processo. E ele negou as imagens. E depois, em documentos vazados agora, estão dizendo que no relatório, né, mostra-se lá, que foi retirado o frame do vídeo, o momento onde mostra que o filho do Alexandre de Moraes, né, foi lá dar um tapa e o cara, sei lá, desviou, enfim. Tira essa parte, foi tirada essa parte pelos peritos. Então vocês estão entendendo que isso foi uma coisa que foi fraudada praticamente, gente? Essa é a loucura que a gente está vivendo. O cara julga, o cara acusa, o cara não deixa você ter direito à sua defesa. Então isso aqui não é sobre Twitter, não é sobre barrar uma rede social, é sobre uma coisa que está sendo feita por uma pessoa há muitos anos e ninguém faz nada. E a gente começa a entrar no momento que agora esse cara, ele está tomando poder sobre o país inteiro, influenciando o país inteiro, né, prejudicando a gente em vários sentidos, tá bom? Então esse é mais um exemplo para você entender mais ou menos o que aconteceu. E para fechar o pacote, gente, recentemente a Folha de São Paulo soltou está soltando, na verdade, várias matérias com prints que eles conseguiram, onde mostra que o Alexandre de Moraes estava encomendando, né, relatórios para o Superior Tribunal Eleitoral. Então, vou falar de uma forma bem simples. Isso é o que as notícias falam. Não estou falando nada aqui, tá? Porque eu não posso afirmar nada. Mas, assim, as mensagens demonstram que você tem o STF, que é onde o Alexandre de Moraes fica, e o Superior Tribunal Eleitoral, que deve julgar as questões eleitorais. São órgãos separados, eles não podem se conversar, um não pode ficar pedindo relatório para o outro, cada um tem a sua jurisdição ali, são separadinhos. O que estava acontecendo? Mostra-se nas conversas que o Alexandre de Moraes falava, olha só, saiu uma notícia, por exemplo, lá que acho que era na Revista Oeste. Esses caras aí, por favor, faz um relatório para mim, porque eu vou abrir um processo contra esses caras. Ele pedia isso, o assessor dele pedia para o Superior Tribunal Eleitoral, o pessoal do STF fazia um relatório, e aí nas conversas tem troca de mensagem falando assim, cara, mas não tem nada nessa matéria aqui, não tem nada que eu possa... E o cara falou assim, seja criativo, precisa encontrar alguma coisa para poder ir atrás desses caras. Isso tá lá, tá nas mensagens, isso é só a pontinha do iceberg, tem mais um monte de irregularidade que está acontecendo. Então assim, você tem um juiz que a notícia mostra que ele solicitava relatórios do jeito que ele queria para um outro órgão para que ele pudesse abrir um processo contra um site, contra uma pessoa, contra o que fosse, para perseguir essas pessoas. E sabe o que aconteceu, gente? Nada. Ele negou,
as notícias continuam saindo e o cara falou, não é nada disso não, tá tudo certo. Eu podia ter a jurisdição, não sei das quem e tal, e tudo tá correndo como se nada tivesse acontecido. Essa loucura. Está se mostrando que esse cara não está andando dentro das linhas da lei faz muito tempo, tá? Você pode não gostar das pessoas até que ele processou, que ele tirou das redes sociais, você pode achar que ele está certo, mas você não tem como dizer para mim que ele está agindo pela lei. E se ele não age pela lei com as pessoas da forma que tem que agir, ele pode não agir pela lei com qualquer pessoa. Então, se você acha bonito porque é uma pessoa que você não gosta, daqui a pouco ele pode começar a vir atrás de pessoas que você acha interessante, que você gosta. E no final das contas, gente, a história é sempre a mesma, tá? É tudo pela defesa da democracia. Eu tô banindo uma rede, eu tô perseguindo essa pessoa porque ela está tentando contra a democracia. Tá bom, cadê as provas? Cadê o processo? Cadê o respeito às leis? Não tem. Sabe aonde isso é falado? Aonde esse tipo de recurso sempre é utilizado? Na Venezuela, por exemplo. A Venezuela, o Maduro sempre falou, estão atacando a democracia da Venezuela, estão atacando a nossa eleição. Isso é uma farsa, a nossa eleição foi corretamente feita. Tem um monte de prova lá que não foi. Mas ele diz que estão atacando a democracia. Então, assim, a gente acha que às vezes é uma loucura eu falar, gente, fique esperto, o Brasil pode se tornar uma ditadurazinha aos poucos e ninguém vai vendo. Todo mundo vai fazer, tá louco, cala a boca. Mas é assim que acontece, gente. A Venezuela, anos atrás, por exemplo, era um país que nadava no dinheiro, tinha petróleo pra caramba, e ninguém achava que ia acontecer o que aconteceu. Então, aos poucos, os seus direitos eles vão sendo podados, você vai sendo silenciado, né? As pessoas que estão lá em cima, que não gostam de um lado ou de outro, vão podando por meios ilegais o direito de expressão, e assim as coisas vão tomando forma, como é o que está acontecendo agora, tá? E então eu repito, quando eu estou fazendo um vídeo, assim, é para defender você e todo mundo aqui no Brasil que é um cidadão comum, que não tem o poder de um cara desse, que é descomunal e nem deveria ter, não pode fazer o que ele está fazendo, tá? Então se você acha que o Alexandre de Moraes, ele está preocupado com você, com a democracia, com o Brasil, gente, desculpa, mas não é assim que funciona, esquece. Esse cara e eles, o STF, de forma geral, muitos políticos, vocês sabem, eles têm a própria agenda deles, gente. Enquanto a gente tá aqui brigando, discutindo, você tá lá xingando, aê, ô Bolsonaro, aê, ô esquerdinho não sei o quê, aê, ô Elon Musk tem que se fuder mesmo, sei que lá, eles estão comendo lagosta, tomando vinho com o nosso dinheiro, viajando pra fora, enquanto você defende eles, fazendo a agenda deles, não a sua. Tá? Não defendendo o seu direito de poder expressar a sua opinião. Tem uma frase, gente, de um alemão que se chama Martin Niemöller, acho que é isso. Era um pastor lutero alemão, ele viveu lá na época da Segunda Guerra Mundial. E ele fala uma frase que é muito interessante, que é o seguinte: quando eles vieram buscar os sindicalistas, eu não falei nada, porque eu não era um sindicalista. Quando eles buscaram judeus, eu fiquei em silêncio, porque eu não era um judeu. Quando eles vieram me buscar, já não tinha ninguém mais para poder protestar. Entendeu? Então, assim, você pode até discordar do Elon Musk, seja lá quem for, mas o dia que você discordar de um cara desse, que está cada vez tendo mais poder e mais poder, o que vai acontecer com você? Se você vai ter coragem de vir aqui fazer um vídeo desse, por exemplo, como eu estou fazendo, você vai ter coragem de postar isso na rede social? Pra vocês terem uma ideia, gente, nos posts que eu fiz no Instagram, onde eu falei do absurdo, né, do que está acontecendo, tinha gente marcando o STF, marcando o Alexandre de Moraes nas postagens, para ver se me punem. Vocês estão entendendo? Então, assim, tem pessoas que acham normal que quando você emite uma opinião, que não é crime, tá? Existe, se você acha que ocorreu um crime, você pode entrar com processo contra mim, ir na justiça para ter um processo legal, onde todas as partes têm o direito de se defender, tá? Mas as pessoas marcaram o STF e o Alexandre de Moraes, por quê? Porque elas já entendem que esse cara, se ele vê um post desse, alguém criticando, provavelmente ele vai perseguir essa pessoa. Ele vai atrás, ele vai derrubar as redes sociais, ele vai calar, ele vai travar as contas, tirar o dinheiro da pessoa. Vocês estão entendendo que as pessoas, tem gente que defende isso. Tem gente realmente que, não é que a pessoa não entende, a pessoa é mal intencionada. Ela gosta de um ditadorzinho. Então, eu não esperava até que eu fosse ter isso no meu público, mas assim, acontece. Então, a pessoa, ela se diz que ela é a favor da democracia, mas ao mesmo tempo ela marca um órgão que ela sabe que está perseguindo pessoas para ver se esse órgão te persegue porque ela não concorda com a sua opinião.
Esse é o nível de loucura que a gente vive. Então, quando a gente olha na história, coisas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, na época que os judeus foram perseguidos e tudo que vocês, né, tudo que a gente sabe, naquela época as pessoas começaram a achar isso normal também. Tá entendendo? Então, assim como uma pessoa acha normal eu postar um vídeo de uma opinião contra o que ela acha que é certo, e ela marcar um STF para ver se eu sou ferrado, para ver se eu sou calado, porque ela não quer que eu fale. Então, sim, existe gente que é mal intencionada mesmo, que gosta de um cabresto, entendeu? Gosta de um chicotinho ali nas costas. Porque a democracia, gente, ela é uma coisa difícil, ela é uma coisa chata, ela é uma coisa que muitas vezes é demorada, que você tem discussão o tempo todo. Por quê? Porque é uma democracia. Porque as pessoas têm o direito de contestar, de falar, e a solução nunca é você banir. É você ir lá e simplesmente travar toda a conversa. Porque aí já não é uma democracia. É algum lado falando, negativo, você não pode falar, cala sua boca, eu não quero ouvir a sua opinião. Ao invés de falar, deixa eu ouvir sua opinião, eu vou falar a minha, opa, aqui você traspassou isso aqui que fala da lei, vou te processar porque você me acusou disso, daquilo. Isso é democracia. É chato, é difícil, mas é democracia, tá? Então tem muita gente que às vezes não é por falta de conhecimento ou ignorância, é mau caratismo mesmo. Tem gente que gosta aí de um, né, de um ditadorzinho. Agora, gente, vamos falar sobre o Twitter, tá? O que eu penso sobre o caso do Twitter. Eu não acho bom que o Twitter seja banido. Muita gente fala assim, ah, mas pelo amor de Deus, aquela rede é tóxica, é horrível, tem um monte de ilegalidade lá e não sei o que lá. Ok, você pode não gostar da rede, mas é aquilo que eu digo. Por mais que você não goste de uma coisa, você tem que defender o direito das pessoas poderem falar, tá? Se o Twitter tem ilegalidades, como todas as redes sociais têm postagens ilegais, racistas e etc., você tem a lei que deve ser ativada, né, para essa rede social respeitar aquilo lá e tirar a postagem e assim por diante. Você simplesmente banir essa rede não é a melhor solução. Você vai falar, mas o Twitter, Becker, ele não acatou as ordens mais do Alexandre de Moraes e ele tirou o representante legal do Brasil. E pela lei tem que ter representante legal no Brasil. É verdade. Mas vamos olhar um pouco o histórico? Vamos. Você vai falar, mas você vai relativizar a lei? Não, eu vou falar de uma coisa que precisa. São fatos que existem e você precisa saber. Há anos, o Alexandre de Moraes ele vem dando ordens ilegais no Twitter para bloquear pessoas. E essas ordens já estão aí, você pode achar na internet. O próprio Elon Musk começou a vazar isso no próprio Twitter, a mostrar essas ordens, que ocorrem já há mais de 3 anos aí, aonde vinha a ordem falando, você precisa bloquear estas pessoas, estes perfis, me mandar todos os dados dessa pessoa, e você não pode falar que sou eu que estou solicitando, né, no caso Alexandre de Moraes, e você não pode falar nada sobre isso. Se a pessoa te procurar do porquê você, Twitter, bloqueou essa pessoa, ou X agora no caso, você não pode falar o porquê. E aí lá no processo tinha assim, requerente sob sigilo, não sei o que, sob sigilo. Ou seja, era uma ordem que não tinha nenhum embasamento legal da Constituição e tudo era sob sigilo o tempo todo. Vocês estão entendendo? Então isso aconteceu por muito tempo. Quando o Elon Musk assumiu, comprou o Twitter, aí o negócio começou a mudar. Porque vocês sabem, né, que o Elon Musk é meio maluco. E ele começou a questionar isso. Aí quando ele começou a jogar isso no ventilador e questionar o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes resolveu correr atrás do Elon Musk porque virou pessoal. Ele falou assim, esse cara querendo mandar em mim, eu, Alexandre de Moraes, nem ferrando. Então, gente, os poderosos, eles não gostam de ser desafiados. Eles só querem que você obedeça. Desde que você me obedeça e faça o que eu falo, obedeça o que eu digo que você deve falar, tá tudo certo. Se você falar alguma coisa que eu não considero correto, aí o bicho vai pegar pra você, né? Aí você vai falar, mas o Elon Musk tirou o representante. Então, tirou mesmo. Eu acho que ele tá certo nesse sentido? Eu acho que não, mas é que ele está reagindo a anos de abuso. Então esse é um detalhe entre milhares de outros abusos. E o resto que o Alexandre de Moraes fez? Eu não vejo daí a galera que tava lá xingando, questionando isso. Falando, tá, mas também o Alexandre de Moraes mandou um monte de ordem, tá perseguindo gente, não tá explicando por quê, não tá dando direito de defesa, gente. Então isso não se trata de soberania do Brasil, não é uma guerrinha entre o Brasil manda quem é o Elon Musk para mandar no Brasil. É uma pessoa, se trata de um juiz que tá atropelando toda a regra do Brasil, tá? Mas o Twitter é uma rede tóxica, entendeu? Então eu quero que se dane. Beleza, tem que fiscalizar, o que tiver errado tem que tirar, tá? Não tô passando pano aqui pra ninguém. Mas assim, hoje é o Twitter, daqui a pouco é o Instagram, amanhã é o Telegram, depois é o WhatsApp, daqui a pouco certas palavras não podem mais ser ditas nas redes sociais, daqui a pouco vem uma ordem falando assim,
Ah, na época de eleição, não se pode colocar a palavra fraude nas redes sociais. Vocês acham que eu tô brincando? É muito fácil implementar isso. E aí como é que fica? É assim, ó, as coisas vão escalonando aos pouquinhos, mas ultimamente o negócio está indo bem rápido. Mas tem um detalhe muito importante que várias pessoas estão esquecendo, gente, sobre a saída do Twitter aqui no Brasil, do escritório, né, ter sido desfeito e as pessoas terem sido desligadas, que eram brasileiros contratados que trabalhavam para o Twitter, tinham carteira assinada aqui no Brasil, beleza, tudo certinho. Mas por que se deu também essa destituição aqui do escritório do Brasil? Porque o Alexandre de Moraes, em uma das ordens que ele soltou, acho que foi na última, ele ameaçou de prisão o representante oficial do Twitter aqui no Brasil. Então, assim, além da ordem solicitar que fosse banido vários perfis sem um motivo, sem estar dentro da lei, sem ter as prerrogativas que eram necessárias para a lei, ele falou que caso não fosse atendido, uma pessoa ali, um brasileiro que representa o Twitter, iria preso. Então, era mais uma pressão ainda, mais uma coisa que ia degringolar. Então, o Elon Musk meio que fez isso também e falou pra galera, falou, ó, eu não quero que brasileiro vá preso, eu não quero que os funcionários do Twitter sejam presos e eu tô sendo solicitado aqui uma coisa que é ilegal, cara, ó, eu tô mostrando, vou mostrar pra vocês estão vendo aqui que tá solicitando requerimento de segredo de quem tá solicitando, eu não posso falar quem solicitou, se a pessoa que teve o perfil banido me procurar eu não posso falar nada, e também não tem a motivação legal aqui, ó, jurídica, para eu banir essas pessoas da rede social. Então o que o Elon Musk estava falando a lei do Brasil não está sendo seguida por esse juiz, tá aqui, eu tô mostrando para vocês. Agora esse cara tá me pressionando, vou ficar seguindo isso? Agora ele pressionou que vai prender o meu representante aí, um brasileiro. Cara, não dá. Aí ele pegou e saiu fora. Só que quando se faz isso, quando se mostra e fala, ó o que esse cara tá fazendo, gente, olhem aí por vocês. Aí, meu amigo, o cara fica louco. Porque como assim você questionar o poder dele? Como assim você vai questionar a ordem do Alexandre de Moraes? Mas o cara tá lá mostrando pra todo mundo, ó, vocês acham que isso aqui é correto? Eu não sei onde tá a lei no Brasil aqui, eu conversei com o meu escritório aqui, com o meu jurídico do Twitter no Brasil, e isso aqui não pode. E aí, o que eu faço? Continuo seguindo ordem que não pode e deixo a galera ser presa aqui no Brasil, do meu escritório? Isso ninguém tá falando também, né, gente? Então, assim, eu não tô defendendo Elon Musk, eu tô falando os fatos. São coisas que aconteceram, e não dá pra você ignorar isso. Então, a gente acha que não, mas se você perguntar 2 anos atrás, que isso que tá acontecendo agora, essas ordens loucas aí do Alexandre de Moraes, a maioria dos juristas e pessoas que acompanham falam, não, isso o cara não faria, isso aí já é loucura demais. E olha onde a gente tá. Vocês estão entendendo? Então, assim, se você fizer uma analogia, mas o Twitter ocorre um monte de coisa ilegal. Beleza, então assim, nas estradas ocorre um monte de coisa ilegal. Você tem um monte de gente traficando droga, você tem gente que sequestra fulano e usa a estrada, você tem gente que assalta o pessoal na estrada e foge pela estrada, então vamos fechar a estrada, porque tem ilegalidade. Não, peraí, que isso? Um monte de gente usa a estrada, você não pode fechar a estrada. Você tem que pegar, a polícia vai ter que ir atrás de quem fez coisa errada, tá certo? Tá certo, eu não posso fechar uma estrada. Então, o raciocínio, vocês estão entendendo? É muito parecido. É muito mais fácil você fechar uma rede social onde as ideias ali pipocam, ideias que você não gosta, que você é contra e que não é a favor do seu lado, do que você fazer o que é correto. É aquilo que eu disse, democracia é chato, democracia é difícil. E entenda uma coisa, gente, políticos, pessoas que são da política, que têm tendência a serem autoritárias, a quererem impor as suas vontades sobre qualquer coisa, eles não gostam de rede social, eles não gostam de internet. Por quê, gente? Porque não facilita a vida deles. Vocês estão entendendo? Eu tá aqui, ó, no meu estúdio, conversando com vocês, tendo a liberdade de gravar um vídeo, subir no YouTube, sem eu precisar pedir autorização, sem eu precisar ter alguém para provar, né? Antigamente era só nas grandes redes, a Globo, seja lá quem fosse. Para eles é a pior coisa do mundo, porque como que você vai controlar isso, entendeu? Como é que eu vou controlar as pessoas me criticando? A opinião pública é muito importante. Então, quando você começa a ter que as pessoas têm mais liberdade para postar o que elas querem, isso é muito incômodo para esses caras. Porque quanto mais controle eles puderem ter, melhor. Porque daí eles ditam o que deve ser feito, o que pode ser feito, qual que deve ser a narrativa e assim por diante, tá? Então, você tem que entender que todo e qualquer tipo de censura não é legal. Não sou eu que estou perdendo por achar que o Elon Musk não está totalmente errado, ou porque a regra do Brasil tem que ser respeitada, tem que ser. Mas
o próprio Brasil, na verdade, Alexandre de Moraes, não está respeitando as regras quando ele solicita as coisas para o Twitter. E isso agora está vindo à tona. O Elon Musk jogou no ventilador e o cara ficou puto, porque incomoda quando você mostra a verdade. Vocês estão entendendo? Então, assim, vocês podem pesquisar. Os documentos e pedidos aí do Alexandre de Moraes estão pela internet. Tem outro detalhe, eu estou gravando esse vídeo agora na segunda e outros ministros, o Alexandre de Moraes solicitou ao STF para que eles votassem também, então olha que loucura. Ele não poderia tomar uma decisão monocrática, ele tem tomado várias decisões unicamente ele sozinho, sem chamar os outros juízes. Isso não poderia ser feito, ninguém fala nada, mas ele chamou os outros ministros e a maioria votou a favor de manter o Twitter bloqueado, tá? Para mim isso é uma vergonha, mas assim, pelo menos nesse caso, ok, outras pessoas foram chamadas. Tudo bem que estão todos ali meio fechados na mesma loucura, né? Não sei se é medo, não sei se é planejamento, seja lá o que for, eu não concordo. Mas isso deveria ser feito desde muito tempo. Não é só um juiz que pode definir uma coisa. Eu não concordo com isso, tá? Mas eu tenho o direito de vir aqui conversar com você e você também discordar e me chegar aqui embaixo, tamo bem. Ninguém vai ficar aí, não tem ninguém ficar determinando o que a gente fala ou o que a gente não fala, tá? Agora, além disso, vamos seguir para os próximos passos depois, né? O Alexandre de Moraes derrubou o Twitter e colocou uma multa de 50 mil reais, no início foi 50 mil reais, para quem usasse VPN e solicitou para que todos os aplicativos de celular, as lojas, né, o Google Play e as lojas de aplicativo, tirassem os aplicativos de VPN do ar, e que seria crime usar a VPN. Depois ele voltou atrás, pra você ver como o próprio cara viu que ele falou, nossa, acho que eu exagerei um pouco, né? E falou o seguinte, 50 mil reais de multa para quem utilizar a VPN e estiver utilizando o Twitter, tá? Então, assim, ele tá colocando uma pena para um país inteiro, isso não é previsto em lei, você não tem uma lei que dê embasamento jurídico para isso. E como que você fiscaliza isso? Vai ter, então, um cara agora lá que vai ficar olhando todo mundo que tá postando no Twitter, e daí o cara vai atrás dessa pessoa para ver de onde ela postou, se ela usou VPN ou não, vai colocar a Polícia Federal atrás de milhões de pessoas para ver se essas pessoas realmente postaram, alguém postou de fora ou alguém postou do país, como é que é isso? Então, assim, tem como fiscalizar? Primeiro é uma ilegalidade, segundo, tem como fiscalizar? Isso para mim é um tipo de intimidação, gente. É um bullying com os cidadãos brasileiros. Do tipo assim, eu bani isso aqui do país e, ai de você se usar, você vai ser multado. 50 mil por dia. Então, é uma loucura. Os próprios juristas, próprias pessoas que apoiam o Alexandre, estão falando, olha, isso aí é complicado, né? É difícil. E a maior loucura, mesmo depois do bloqueio, o próprio TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, o PT e outros jornais aí seguiram postando. Então, assim, próprios órgãos do governo seguiram postando. E aí? Vai multar o TSE? Vai multar o PT? Vai multar todo mundo? Gente, é uma loucura isso, vocês estão entendendo? E aí, não satisfeito, a gente teve isso da VPN, aí o Alexandre de Moraes foi lá e bloqueou os bens da Starlink. Por quê? Porque é do Alexandre de Moraes. Quer dizer, porque é do Elon Musk, né? Então, é dele, eu vou bloquear. Outro ponto, gente, isso é ilegal, isso não existe, isso não pode também, tá? Você não, por exemplo, a Americanas, era um exemplo que estavam dando, a Americanas, a Ambev tem ações da Americanas, ele tem participação. Você não pode ir lá e bloquear os bens da Ambev por causa da Americanas. Isso é previsto na lei só se for né, descoberto que a Americanas e a Ambev estavam agindo em conluio nesse golpe, etc. Tem umas regras lá, mas pela lei normal não se aplica, que não é o caso da Starlink. Então, assim, isso mostra que ele está fazendo o que ele quer sem precisar seguir a lei e ninguém faz nada. Isso cria uma insegurança jurídica, fuga de investimentos, tá? Aí você fala assim, foda-se, eu não tô nem aí pra esses caras aí, pra esses empresários, pra quem investe na bolsa, pra que isso, pra que aquilo. Eu quero que se dane esses ricos aí que só querem saber do dinheiro. Gente, só que quem perde é o Brasil e todo mundo. Porque o celular que você usa, o iPhone que você usa, essa rede social que você vê, o computador que você está usando, tá? Tudo que você tem é criado por empresários, por empresas. A rede social que você usa para xingar foi criada por um cara que agora é bilionário, talvez você odeie ele porque ele é bilionário. Mas são esses caras que fazem isso, entendeu? E assim, eu prefiro que o Elon Musk lá do outro lado
mostre o que está acontecendo, jogue a merda no ventilador para mostrar o que está acontecendo aqui no Brasil, do que um cara que simplesmente acate e fique quieto. Mesmo que isso custe o banimento do Twitter aqui no Brasil, tá? Porque as regras do jogo não estão sendo respeitadas. Então é uma questão de liberdade, gente. Não é uma questão de direita ou de esquerda, de Twitter ou de Elon Musk, tá? Quando eu falo de ditadura, tem gente que dá risada da minha cara, mas essas coisas, elas vão sendo implementadas aos poucos. Regulamentação de rede social, daqui a pouco um cara começa, como está acontecendo, ele pode tomar as decisões que ele quiser, né? E aos poucos as coisas vão se perdendo, tá? Então, a gente não pode achar que isso é normal. Você pode até, em relação à questão do Twitter, ok, cada um, todo mundo, na verdade, assim, não só em relação ao Twitter, qualquer coisa que eu falei aqui, eu quero que você tenha o total direito de ter a sua opinião, de me xingar, de discordar, de falar, se dane, vou parar de seguir o canal, porra, que saco, isso aqui é um canal de política ou de tecnologia, melhor continuar falando de tecnologia. Pode fazer o que você quiser. É lógico que se você me xingar de ladrão, disso, daquilo, eu posso te processar, porque isso está dentro da regra do jogo. Mas eu não posso te punir por um crime de opinião, entendeu? Não é bonito isso? É isso que é democracia. É gostoso? Muitas vezes não. Eu gosto da galera ficar me xingando, de ter gente que fala que eu sou um imbecil, que isso, que aquilo, que eu lambo o bilionário. Não gosto, mas assim, é o seu direito de opinião, cara. Entendeu? E você só tem isso porque você tem liberdade. Então, se você tá achando bonito o que o Alexandre de Moraes tá fazendo, você tá defendendo o lado errado. Infelizmente, é uma conta que você também vai pagar lá na frente. Você pode achar que isso não vai te afetar, mas você vai pagar também, todo mundo vai. Então, gente, é isso. Assim, o que a gente pode fazer, né? Cobrar os deputados e senadores para que botem essa questão de impeachment sobre votação, que façam pressão. Tem sites que já estão lá com a posição dos deputados e dos senadores, se eles são a favor ou não do impeachment. Eu vou procurar, eu posso colocar aqui na descrição para vocês também poderem cobrar o seu deputado, o seu senador, mas esses são os caras que têm o poder legal de fazer isso. Vocês estão vendo? Até para você discordar desse cara, do Alexandre de Moraes, e você poder derrubar ele, você tem que fazer pela lei. Tem um procedimento, tem um rito. Você tem que ir lá, os caras têm que votar, tem que aprovar, ele vai ter o direito à defesa dele, ele vai poder falar o porquê que ele fez aquilo. Isso é democracia. Então, assim, até para tirar um cara que está sendo totalmente autoritário, e muita gente está vendo isso, a lei tem que ser seguida. Diferentemente do que ele está fazendo, que quando ele quer ir atrás de alguém, aí nada é respeitado. Aí a lei não vale, vale a lei dele. Então, assim, a gente precisa entender que a gente está num momento muito perigoso no nosso país. Isso não é brincadeira. Isso aqui que está acontecendo, eu nunca vi, tá? E o que eu fico triste é que eu vejo que isso está acontecendo há muitos anos, mas muita gente não percebe, a galera não vê, não sei se falta a linha do tempo. Muita gente também não acompanha notícias no Brasil, é difícil, a gente tem muita coisa pra fazer no dia a dia, eu entendo, né? Ninguém tá aqui para ler notícias todo dia também, mas é isso que tá acontecendo, gente. Não é uma coisa de agora, por isso que quando eu postei isso, eu falei, foi uma gota d'água, porque é uma coisa que aconteceu e já está acontecendo há muitos anos. Eu acompanho notícia, política, investimento, eu tenho um canal aqui de tecnologia, mas eu gosto de acompanhar um monte de coisa e eu acompanho diariamente essas coisas. Então, eu não estou falando da minha cabeça, basta você pesquisar. Vá e faça uma pesquisa, você vai encontrar tudo que eu falei aqui, todos esses absurdos, e mais outros, né, que não dá para falar tudo aqui, que está acontecendo. Tá? Então, isso não são vozes da minha cabeça. Eu tô aqui lutando para que você tenha o direito de continuar falando o que você quer, mesmo que seja discordar de mim. Não tem problema nenhum. Isso é democracia, tá? Então, é isso. Assim, tô fazendo a minha parte. Eu vou deixar o site aqui para você poder cobrar seu deputado, seu senador. E tem um detalhe, é importante que a gente fale isso, é importante que a gente traga. Tem muitos conhecidos meus, pessoas que eu conheço, criadores até que eu não conheço, que quando eu fiz o post vieram falar, pô, Becker, cara, legal você tá falando sobre esse assunto, porque assim, eu sinto vontade de falar, mas eu tenho medo. Eu sei que as pessoas vão me xingar, eu sei que eu posso ser perseguido por isso, tem gente que falou, já fui perseguido por isso, não gosto de mais falar de política, porque é uma loucura, tá tudo muito polarizado. Mas o que eu tô falando aqui não é mais política, é uma questão de bem para todos, sem exceção. Tá? Porque se continuar no ritmo que tá, os únicos que vão ser beneficiados são aqueles caras lá em cima, que enquanto a gente briga, eles comem lagosta, viajam para fora, têm o melhor vinho, os melhores aviões, os melhores hotéis, e ai de vocês falar alguma coisa contra ele.
calhe a sua boquinha. Quem é você para falar do Supremo, né? Do super-ministro. É isso, gente. Vamos voltar à programação normal. Eu não gosto de ficar falando sobre isso, mas eu preciso fazer minha colaboração. Eu sei que um monte de gente vai xingar, isso não vai ser bom, um monte de gente vai sair do canal, mas pense pelo menos no que eu falei. A minha parte eu fiz. Eu acho que se eu colocar pelo menos uma sementinha para você pensar no que está acontecendo, que não é uma questão política, é uma questão de liberdade, eu já fiz minha parte. Mesmo que você saia do canal, me xingue, não tem problema, tá? Eu tô colocando aqui em risco a minha segurança, o meu canal, as minhas finanças, porque uma hora para outra podem bloquear, porque né, pode vir uma ordem dizendo que eu falei um monte de mentira aqui no vídeo, e eu tenho minhas coisas bloqueadas, sei lá. Mas a minha parte, pelo menos, eu fiz. E fico de cabeça, de coração em paz, tá bom? Então é isso. Deixa a sua opinião, eu quero saber a sua opinião. A gente, por enquanto, está numa democracia relativa, né? Já não é uma democracia totalmente democracia. E fala aí o que você acha sobre isso, tá bom? Não quero mais ficar falando sobre isso, mas realmente isso não podia passar em branco. Não dava. E é isso, gente. O canal é de tecnologia, vai continuar sendo tecnologia, não se preocupem. Se precisar falar de novo, né? A gente veio falando aí de taxação, de importação, esse assunto bem mais relacionado no canal, a gente vai falar também. Mas isso aqui foi um vídeo dedicado a esse ministro que está realmente muito perigoso aqui no nosso país. E as pessoas não percebem isso. Então não vamos ser ignorantes, gente. Se informe. Não deixe que coloquem coisas na sua cabeça sem a sua análise crítica. Você precisa ver os fatos e julgar por você. Entender a linha do tempo das coisas e ver que nada é tão simples assim. Nada é o que dizem pra você, na maioria das vezes, tá bom? Isso aí, falei pra Dedéu, mais do que eu devia. Eu sou o Becker, a gente se vê nos próximos vídeos. Se você curtiu, deixa seu like maroto, ativa o sininho pra receber as notificações. E a gente se vê nas próximas. Tchau, tchau.